Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um culto, mulheres de Eclésia, mais um dia onde nós estamos aqui para ouvir uma palavra. Quantas já foram abençoadas aqui até o momento? Glória a Deus. Eu também já fui muito abençoada aqui. O Senhor já falou muito ao meu coração, mas tem mais ainda. Amém? Tem mais um pouquinho ainda para nós. E eu quero chamar aqui para nos ministrar nessa noite uma ministra do Senhor, que tem um testemunho, eu espero que ela compartilhe um pouco aqui, se Deus mover, mas que tem um testemunho muito lindo daquilo que Deus fez na vida dela. Alguém que o Senhor nos conectou tão distante, né, vinda de tão longe, mas Deus nos conectou. Ela é nascida aqui no Brasil, brasileira, mas atualmente mora nos Estados Unidos, é casada com um americano, que está aqui conosco também hoje. E eu acredito que mais do que ministra que o Senhor nos conectou, o Senhor também tem nos unido em amizade e em uma linda parceria, que logo logo a igreja vai ficar sabendo, que nós vamos passar o recado para vocês de algo muito incrível que o Senhor tem nos direcionado a realizar com os nossos jovens, com os teens, não só da igreja, como aqui de São Paulo, do Brasil. E eu sei que vai ser um projeto muito lindo, algo muito incrível que nós vamos estar realizando aqui. E nasceu uma amizade muito linda, a considero a minha amiga. Nós nos falamos com frequência. Sempre que nós estamos lá nos Estados Unidos, nós damos uma passadinha em Boca Raton, onde eles moram, para dar um oi para eles. Sempre fomos muito bem recebidos. Por isso, eu quero que vocês a recebam com muito amor e carinho também nessa noite, porque ela faz parte da família. Tiane Hurd. Falei certo. Aplauda Jesus pela vida dela. Glória a Deus. Muito obrigado, pastora, pela presença. Ao pastor Thomas Hurd, que está aqui também, juntamente com ela, veio acompanhar aqui no culto de mulheres. Amém? Fica à vontade, pastora. Welcome. Thank you. Deus abençoe, que o Senhor te use poderosamente. Amém? Amém. Boa noite, a paz. Amém? Quantas mulheres de Deus nós temos aqui nessa casa? Amém. É uma honra poder estar aqui. Realmente a pastora Andressa descreveu um pouquinho desse grande amor que o Senhor colocou mesmo no nosso coração, uma pela outra. E para uma hora e para um tempo como esse, há muitos anos atrás, quando eu apresentei no secreto para o Senhor tantos planos, tantos sonhos do meu coração, o Senhor me falou que ainda não era a hora, mas esse tempo tem chegado e o Senhor tem confirmado o passo dos justos, e eu sei que cada uma de vocês aqui são justas, amém? E é uma honra poder estar aqui com vocês. Vocês podem se assentar, por favor. É uma honra estar nessa casa profética, desde o momento que eu coloquei o pé aqui nessa noite. Houveram tantos sinais, tantas confirmações de Deus, que se eu fosse falar para vocês, acho que ia tomar quase metade do horário que a gente tem. Mas louvam e agradeçam a Deus por estar em uma casa profética, em uma casa de alinhamento, com o pastor, com um apóstolo e com uma apóstola, que são homens, um casal de Deus. Amém? E quando eles me passaram o tema, quando a pastora Andressa me passou o tema da conferência, e eu confesso que faz algumas semanas que eu tenho meditado com o Senhor sobre o caminho para a presença de Deus. Amém? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas de estudo. Mas para a glória de Deus. E eu vou tentar, da forma mais prática possível, colocar essas chaves para você. O Senhor me colocou 7 chaves para alcançar esse caminho. Qual é a presença de Deus? Mas eu preciso que vocês estejam antenadas comigo, porque eu vou precisar construir uma fundação para a gente chegar
no destino, que também foi profético, para onde a gente está indo nessa noite. Amém? Então eu preciso que vocês estejam comigo. Vai parecer às vezes que a gente vai cirandar, mas a gente chega, tá? Esse avião aterrissa em solo santo. Amém? Então vamos orar. Senhor amado, Pai querido, eu quero te agradecer porque aonde o seu Espírito está, a liberdade. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida aqui representada, por cada mulher que está aqui hoje, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu Santo Espírito a começar a se mover o Senhor já está se movendo, mas eu peço para o Senhor agora, Espírito Santo de Deus, visita o coração de cada uma delas. Senhor, a tua palavra nos diz que tudo que nós devemos guardar, que seja guardado o nosso coração. Então eu preparo o solo fértil do coração de cada uma aqui, Pai, para que essa palavra possa ser bem recebida e trabalhada pelo seu Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Senhor. E em nome de Jesus, agora eu tomo autoridade sobre todo espírito de distração. Eu cubro a mente de cada mulher aqui com o sangue de Cristo. E eu ordeno que todo nome que tem um nome se dobre agora ao nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, eu estou há algumas semanas pensando, né? Qual que é o caminho para a presença de Deus? Porque a presença de Deus é algo que é tão real, mas ao mesmo tempo é tão difícil de descrever. É uma experiência a presença de Deus, porque é só se você já esteve lá, é que você sabe. Eu posso tentar colocar nas melhores palavras, mas a nossa mente, eu sempre falo que a nossa mente limitada, ela não consegue explicar um Deus ilimitado, um Deus eterno. A nossa mente é finita, Deus é eterno. Então, eu vou tentar colocar no mais, com um ensino mais próximo de como a gente tentar chegar a esse caminho que é a presença de Deus. Na verdade, foi tremenda a palavra que Deus me deu, porque no final vocês vão ver que o caminho mesmo, ele está perto. A Bíblia não fala que o reino está nas mãos? Chegado o reino de Deus. E se você não experimentou esse reino, hoje é a sua noite. Amém? Então, ok. Qual que é o caminho? Primeiro, vamos pensar o caminho para a presença de Deus. O que a palavra de Deus diz? Quais são os lugares propícios para Deus se manifestar? Por quê? Porque se tem a presença de Deus, qual que é essa atmosfera aonde eu posso acessá-la? Ou qual que é o pré-requisito para que eu consiga acessá-la? Ou melhor, experimentá-la? Então nós vamos começar em Gênesis 1:2. Eu vou precisar que vocês... Ele vai tentar passar os versículos o mais rápido que ele puder, mas como eu disse, não se distraiam. Se às vezes você tiver dificuldade em achar isso na palavra, depois a gente passa para vocês todos os versículos, todas essas páginas aqui, vocês podem fazer um estudo, mas não se distraiam, não percam em querer procurar, ouçam. Amém? Então, no começo, em Gênesis 1:2 ali, a palavra de Deus fala que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face da terra do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É interessante que algumas versões, e inclusive na versão da minha Bíblia em inglês, ela fala assim: no começo era caos. No começo era caos. E o Espírito de Deus se movia. Então você percebe aqui que um dos lugares propícios para isso, ele se moveu aonde tinha o quê? O caos. Então se tem algo na sua vida
que está um caos, ou que é um caos, ou que é uma bagunça. O que é o caos? Vocês já imaginaram se as estrelas decidam se rebelar? Ou o sol, ou o mar? Seria um caos. E Deus vem para ele te dar o quê? Uma ordem divina. Então, se você tem esse caos, eu quero que você saiba que esse é um lugar propício para Deus se manifestar. Não fala que o Espírito de Deus se movia. Isso era o caos. E o Espírito de Deus se movia. Qual que é um outro lugar propício para Deus se manifestar? É primordial que a gente olhe em Isaías 51, né? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E aí nós fomos, na linguagem de hoje diz, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus, em inglês, essa versão diz, a broken and contrite heart, you God will not despise. Um coração, o broken é partido. Então é um coração partido. E contrito, o Senhor não desprezará. Então, se você já teve ou tem, ou está vivendo um momento onde o seu coração está partido, ou se você viveu um trauma, eu quero que você saiba que esse é um lugar propício, porque Deus está perto dos de coração partido. O que é? Então vamos olhar lá. O que é contrito? A gente foi no dicionário, ele deu algumas definições. Cheio de arrependimento ou pena. Contristado. Parece até uma coisa do Nordeste. Contristado. Está com tristeza. Não é? Que tem contrição, pisado, esmagado, desprezado. E aí, eu estava conversando com meu marido, apóstolo Thomas Hurd, e ele escreveu um livro, na verdade, sobre mudança de coração. E esse livro é poderosíssimo, é o testemunho do Thomas. Quando eu comecei a ajudar na tradução desse livro, eu li coisas do testemunho dele que assim me moveram tanto ali naquela tradução que eu chorei. E realmente é um livro que, se você procura uma mudança de coração e se você precisa de um testemunho que Deus fez para alguém em alguma situação, leia esse livro. Amém? Mas aí, conversando com o autor do livro, ele me disse, Cris, você sabia de uma coisa? No estudo que foi feito para o livro do coração, a palavra coração, quando você traduz ela do hebraico, a palavra coração são duas palavras. A primeira, que significa o coração, traduzindo para o inglês, a primeira palavra do hebraico é casa. E a segunda é verbo. Então isso me chamou muito a atenção, porque essa palavra no hebraico, em inglês, o verbo é the word, que é a palavra. E ele não fala que ele escreverá os mandamentos no nosso coração. Então, a palavra coração no hebraico, ela diz casa do verbo. Mas isso, então, é para a gente entender um pouco
dos lugares propícios para Deus: caos, coração pisado, esmagado, contrito, contristado. Não é isso que a palavra está dizendo? Deus está perto dos de coração partido, e o coração contristado Ele não desprezará. Então é um lugar propício para a presença de Deus. Então agora, se a gente quer alcançar essa presença e chegar em algum destino, vocês concordam comigo que você tem que ou ter placa para chegar num destino, mesmo que você tenha um GPS, você tem que olhar as placas. Mas vamos supor que você não tem nenhum GPS. E você precisa chegar num destino. Você precisa saber como é que é esse destino, porque a hora que você chegar não tem sinal. Você precisa, se eu vou para São Paulo, eu preciso saber que São Paulo não é na praia. Eu preciso saber que São Paulo, qual que é a descrição de São Paulo. São Paulo tem prédio, São Paulo tem trânsito, São Paulo tem um rio que corta a cidade, São Paulo tem um memorial, São Paulo... Eu preciso saber sinais, porque se eu nunca cheguei lá, se eu não conheço, eu preciso saber como que é o destino, se eu estou indo para onde eu vou acessar. Então, nisso, a gente vai erguer o fundamento sobre o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele não é a primeira chave, tá? Mas eu quero lançar isso aqui, nós vamos falar mais para frente dele. Se você conhece, quando você conhecer o seu marido, ou para solteiras que estão conhecendo um futuro marido, o que você precisa saber dele? Você quer conhecer ele, para você saber como ele é, a característica dele, a personalidade dele, não é isso? Como que você quer acessar a presença de Deus sem conhecer a natureza dele? Você não vai conseguir reconhecer ele. Mas a gente volta lá. Eu quero falar um pouco da primeira chave. A primeira chave, eu fiquei em dúvida se era... O que você pensa quando você fala assim, qual que é o caminho para a presença de Deus? Alguns aqui vão falar que é a fé. Para chegar na presença de Deus, você tem que ter fé. E eu achei que a fé fosse a primeira chave, mas a primeira chave é o amor. Por quê? Porque a Bíblia fala em Coríntios 13... que o maior de todos, a fé, a esperança e o amor. E o maior é o amor. Então, o amor de Deus, se você lê em 1 Coríntios 13, ele fala, no versículo 8, por favor. O amor nunca falha. O amor não falha. Mas havendo profecias, serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. A gente falou do conhecimento. Conhecimento desaparecerá. A fé, o maior é o amor. Porque a Bíblia diz que, pois Deus é amor. E eu quero saber como eu vou acessar a Deus. Deus é amor. O amor nunca... Então, quer dizer que se eu estou falhando com alguém, eu estou falhando em? O que a Bíblia diz? Que o amor, ele cobre multidão de pecados. E o primeiro mandamento é o quê? Amará a Deus sobre todas as coisas. Amará o teu próximo. Então, quer dizer que o amor, ele envolve a divindade de Deus, porque Deus é o amor. Ele envolve o amor próprio, amarás o teu próximo como a... E o seu próximo. Segunda chave. Então vamos lá, primeira chave, amor. Segunda chave, a fé.
Sem fé, se a gente quer acessar a presença de Deus, o que a Bíblia fala? Que sem fé é impossível. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E aí a Bíblia diz sobre o que da fé? Abraão teve fé e isso foi contado para ele como justiça. Quer dizer o quê? Que por causa da fé dele, traduzindo para vocês, ele teve fé. E por causa da fé dele, ele teve os frutos. Porque a fé sem obras, ela é... E através dos frutos que ele teve por causa da fé, para ele foi creditado o quê? Justiça. Ele se tornou um justo. E a palavra de Deus diz que Abraão é o pai da... Amém. Então a segunda chave para a presença, para você ter o caminho para a presença de Deus é a fé. A terceira, temor do Senhor, é o princípio da... Eu quero pedir, por favor, que seja aberto Mateus 28, 33. Eu quero mostrar para vocês a importância do temor do Senhor. Porque muitas vezes a gente pode ter o amor pela palavra, ou às vezes quando você está chegando na igreja, e você está... O Senhor te amou primeiro, por isso que você está aqui, a bondade dele que nos constrange. Só que aí o que acontece? Você ainda não sabe o que é o temor de Deus, porque temor para a gente é ter medo, né? E aí a gente descobre que Deus não é aquele Deus com aquele cajado que está querendo te bater e você tem que ter medo. Mas o que Mateus 10, 28, 33 fala sobre o temor do Senhor? Coloca lá para mim, por favor. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em inglês, esse versículo ele diz assim: porque vocês temem não temam os homens que podem matar o seu corpo. Tema aquele que pode matar o seu corpo e te mandar para o inferno. Essa é uma das chaves, essa que eu estou te dando é a terceira chave para a presença de Deus. A quarta, para mim é praticamente a mesma coisa, então eu estou colocando junto obediência / santificação. Elas andam juntas. E eu vou te explicar por quê. Se vocês me amam, obedeçam o meu mandamento. Em Deuteronômio 6, 4, quando Deus ele está falando ali dos mandamentos, em inglês e em português eu acredito que está assim: escuta, ó Israel, amará o teu Deus sobre todas as coisas. Se você voltar lá no aramaico, essa palavra escuta, ó Israel, ela significa escuta e obedece, ó Israel. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Escuta e obedece. Então o primeiro mandamento não é amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Escuta e obedece. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deem frutos que mostrem o vosso arrependimento, Jesus disse. Então, a obediência é o fruto do arrependimento. Nós não ouvimos ali no começo, e por isso que eu falei que eu precisava construir uma fundação, de que
o coração é a morada. Amém? E o coração contrito é o coração entristeçado, contristado, cheio de arrependimento ou pena. Em inglês essa tradução diz ou misericórdia, compadecer-se pelos outros. Então, se você tem o arrependimento, que é o contristado, contrito, Jesus falou que deem frutos que mostrem o vosso arrependimento. Então, é a obediência. E é lógico que com a obediência, por isso que eles andam juntos, eu coloquei essa como uma chave, é a santificação. Porque a partir do momento que você obedece, você começa a entrar pelo seu processo de santificação. Paulo, em 1 Coríntios 1:2, para a igreja de Coríntios, ele escreve assim: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Sede santos, pois o seu Pai é santo. Mateus 5, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a... E aí a gente entra em Apocalipse. No entanto, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, a santificação. Assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam. Na versão do inglês traduzida para o português diz: fora ficam os covardes, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que que amam e praticam a mentira. E a voz que clama no deserto, em Isaías, o que ele diz? Preparem o caminho para o Senhor. Endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Santificação. Outra versão diz: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Só que para a santificação e para a obediência, elas andam, essa é agora a próxima chave, é o conhecimento de Deus. Então vamos entender o que é esse conhecimento de Deus. Porque muitas vezes parece vago. Provérbios 2, 1-8. Filho, aprenda o que lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite, pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele ajuda e dá proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guardam os que tratam os outros e guarda os que lhe obedecem. É interessante que nesse versículo, se você olhar lá, busca Deus, ouvir o que os sábios ensinam, escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Eu achava que na Bíblia não falava que a gente tinha que ir na igreja. Como é que você vai ouvir o sábio? Como é que você vai aprender o que eles ensinam?
A Bíblia diz que ele habitava no Velho Testamento no templo feito por mãos. Sim, eu concordo. A gente tem aquela imagem que a própria religião nos deu. Eu estou indo para a igreja, a casa de Deus, né? E a gente vai falar um pouco desse versículo no final. Hoje o templo somos nós. Mas aqui nesse próprio versículo eu estava, uau, como que você vai escutar os sábios e procurar entender? Então, no conhecimento de Deus, escutar os sábios, procurar sabedoria, aprender a temer o Senhor. É isso que ele fala, se você procurar sabedoria, você vai aprender a temer o Senhor. E tem uma outra coisa também. Ele fala, grita, pedindo entendimento e sabedoria. A oração. Agora tem uma coisa, a gente aqui fala muito da eternidade, né? Quem quer ir para a eternidade? Deixa eu te contar uma notícia maravilhosa. Nós estamos na eternidade. Mas eu não consigo entender isso, Cris, então eu vou te explicar. A Bíblia diz que nós estávamos com Ele antes da fundação do mundo. E nós estamos aqui. Nós vamos para um lugar. A Bíblia diz que nós não somos, que nós estamos do mundo, mas nós não pertencemos a ele. Só que para onde eu vou, depende do que eu estou. Uma vez eu ouvi um profeta americano que ele falou assim, que ele morreu. Ele teve uma experiência de morte igual o apóstolo daqui. E ele voltou. E ele disse que na conversa que ele teve lá, falaram assim para ele, você vai passar a eternidade com aquilo que você ama. Então a nossa eternidade começa aqui, porque o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, a gente está fazendo frutos, a gente tem que produzir frutos que prevaleçam. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um dia todos os nossos frutos, a palavra da nossa boca, as nossas boas obras, todas elas serão queimadas. E o que ficar puro e justo vai ser o nosso galardão sobre aquilo. Então eu realmente entendo que nós estamos vivendo num tempo de alinhamento, como é o nome dessa igreja. Porque a gente precisa começar a parar e entender por que a gente faz o que a gente faz. Por que a gente está aqui de preto, de rosa, de branco, de todas as cores da paleta, uhul, achei o máximo. Por que a gente está aqui? A gente tem que voltar e entender aonde a gente se perdeu. Porque a gente cai na rotina, a gente cai nas coisas que a gente faz automático. Mas por que eu faço o que eu faço? Qual que é a minha motivação? A minha motivação, ela vai ser queimada sobre tudo que eu fizer com a motivação errada. Você já pensou? Por isso que Jesus fala assim, vai chegar naquele dia, muitos vão falar assim, olha, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei em teu nome. Afasta de mim. A unção estava lá? A cura estava lá? A libertação estava lá? Eu preguei, eu expulsei demônios. Afasta de mim que eu não te conheço. Com qual motivação? Com qual motivação você fez isso? A motivação vai ser o que vai determinar a queima das nossas boas obras. E vai ser o que vai ficar. Agora, a gente está falando do conhecimento de Cristo, e é lógico que eu entendo, porque nós estamos nesse mundo, não pertencemos a Ele, temos a nossa rotina. São Paulo e a vida em si é muito dinâmica,
Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que a eternidade será conhecer a Cristo. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. João 17:3. Então deixa eu te falar, a eternidade. Você já imaginou a gente passar? Eu estou aqui hoje, amanhã eu não sei. Tantos falam da volta de Jesus, Jesus está voltando. Ou eu posso, Jesus está voltando, mas eu também posso voltar, eu não sei o dia, a hora. Tenho que me preparar para a volta de Jesus. E você já se preparou para a sua volta? Porque você pode voltar hoje à noite. E a eternidade é essa, é a conhecer a Cristo. Eu não falei para vocês que a gente já está na eternidade? O que eu estou fazendo aqui hoje são frutos que vão gerar para mim galardão na eternidade. Então eu já estou na eternidade. Eu nunca vou morrer. A palavra nos diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, então você precisa conhecer a Cristo, porque essa é a eternidade. Se você não conseguir passar um tempo para conhecer a Cristo, no seu dia de 24 horas, na sua semana de 7 dias, no mês de 30, no semestre de 30 vezes 6, em 365 dias, se você não tiver um tempo para conhecer a Deus, como é que você vai conhecer Ele na eternidade? Você não sabe nem quem é Ele. Muitos ouvem dele. O que a Bíblia diz? Não sejais ouvintes, mas sejam praticantes. E eu vou te dar esse versículo para você ver onde ele está. Eu já te dou. Tem que achar. Mas eu tenho que ser praticante. Eu preciso conhecer dele. Porque a eternidade é conhecer. A nossa mente não consegue entender isso. Você já imaginou? Eu passei. Eu estou no paraíso, como Jesus falou. Ainda hoje comigo no paraíso estarás. Então eu estou na eternidade, mas agora eu não estou mais na terra. Eu estou no paraíso. Vocês já imaginaram que a dimensão de tempo, a nossa mente não consegue entender. A dimensão de tempo é assim. Os anjos dizem, santo, santo, santo. Não é a música? O que é que eles veem? E isso é uma eternidade. Eu imagino que cada santo, eles estão vendo uma faceta diferente, é uma revelação diferente da soberania, da grandeza de Deus. A eternidade é essa. Quantos milésimos anos, 1000 anos, é a eternidade. Então você vai estar ali e você vai falar, santo, é um tempo da eternidade. E depois você vai ter, a Bíblia fala, a eternidade é conhecer a Cristo. Então você vai conhecer uma coisa que a nossa mente não sabe. E você vai falar assim, nossa, mas eu acabei de chegar aqui, eu estou conhecendo. No outro dia, que lá não tem dia, a gente vai falar assim, santo, estou conhecendo, a eternidade é conhecer a Cristo. E a Deus e a Cristo que Ele enviou. Então a gente precisa do conhecimento. E aí, uma coisa que acontece muito com o conhecimento, que é a última chave que eu vou passar para vocês, e aí a gente vai fechar para poder ministrar. O Senhor já falou comigo hoje à tarde de várias pessoas aqui, a gente ainda tem um ato profético para fazer com a pastora e com o pastor, que o Senhor deu a direção, com o apóstolo. E vamos que vamos. O que acontece? Quando a gente busca o conhecimento de Deus, e é muito fina a linha, é muito fina a linha da sabedoria e da soberba. Você pode buscar o conhecimento de Deus e a sabedoria, e você pode cair no lado da sabedoria. Mas a Bíblia fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Enganoso é
Você pode estar ali na linha do conhecimento e ao invés de cair na sabedoria, você cai no orgulho. Porque sabe o que é? Eu conheço, eu sei mais, eu aprendi mais. Não era isso que os discípulos falavam? Quem que vai ficar do lado direito, eu ou ele? Eu sei mais do que ele. E aí o orgulho, o que a Bíblia diz? Se você está procurando o caminho para a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Sabe o que resiste? Todo mundo aqui, a gente está no processo, a gente ainda não chegou. Tem alguém que às vezes fala assim, fulano, por favor. Essa pessoa, é esse sentimento. Deus resiste. Ele fala, esse não. E Ele dá graça aos humildes. Aquele que quiser se orgulhar, orgulhe-se de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Em inglês, 1 Coríntios 1:29. Ninguém pode nunca se boast é assim, é o orgulho nesse sentido assim, eu sou melhor. Então ninguém, seria assim, crescer. Tá vendo? Ele está todo crescendo, né? Então ninguém pode, nunca pode se encher, crescer dentro da presença de Deus. Filipenses 2:3-8. Vamos lá, que eu estou com ele aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você sabe que alguns anos atrás Deus falou comigo sobre e é por isso que eu quero falar do orgulho, que na verdade é o oposto da humildade. Porque o Senhor começou a me mostrar essa cultura que estava tomando conta dos Estados Unidos e do mundo, mas que Deus já começou a aniquilar, que é essa cultura woke, né? É a cultura do orgulho da sexualidade, seja do orgulho. Eu nem sei explicar mais, porque não é mais gay, é fluir. Eu não sei, a minha mente não. Mas são a mente depravada, que a palavra diz que Deus vira as costas. Mas por que eu quero chegar nisso? Porque eu estava falando com Deus, estava me mostrando esse movimento. E eu falei, gente, é uma coisa horrível, né? A pessoa tem orgulho, né? De ser ou de optar por algo que é completamente uma aberração à palavra de Deus. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele falou, você sabe aonde começou a raiz desse mover do inferno? Eu falei, não. Ele falou, na igreja. Eu, como assim na igreja? Ele falou, o orgulho gospel. Mas eu sou crente, eu sou melhor. Eles tiveram que se levantar para ser alguma coisa, para se orgulhar de alguma coisa. Por isso que a palavra de Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos vossos caminhos, dos seus pecados, eu virei. Então eu não sei se você está comigo, mas é muito sério isso, essa questão do orgulho. E aí, agora eu vou te explicar o que aconteceu quando eu estava preparando essa pregação. Deus me deu as chaves, né? Amor, fé, temor do Senhor, conhecimento de Deus, obediência com santificação,
Humildade barra ausência de orgulho. E aí o Espírito Santo falou assim, agora, vai lá em Isaías 11, 1, 3, que eu vou te mostrar essas chaves. Será que eu falei errado? Isaías 11, deve ser 13. Deixa eu achar. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor é um dos Espíritos de Deus, é o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Lembra dos 7 candelabros que a gente quer citado? São os 7 Espíritos de Deus. Deus, a Bíblia nos relata que Deus ele tem 7 Espíritos. Espírito do Senhor, Espírito da sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho. Como está isso? Espírito de fortaleza, em inglês fala, na versão NVI, fala espírito de conselho, espírito de poder, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa. O tema. Alguém tem o flyer aí dessa conferência de hoje, desse culto de mulheres? Para passar? Aonde fala o temor, aonde fala o título? O caminho para a presença de Deus. E Jesus disse, a resposta está no título. E Jesus disse, eu sou ninguém vai à presença. Jesus disse, Pedro não falou, em João 14, 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se eu prego hoje aqui o caminho, eu prego Cristo e Cristo crucificado. Lucas 9, 23, ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá na presença. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Sabe, a resposta está na pergunta. Quando eu voltei em chamas por Jesus, eu comecei a, lógico, dedicar o meu tempo ao conhecimento de Deus. E tinha uma amiga da igreja e ela falava assim, Cris, você precisa pedir para Jesus a experiência da cruz. Você precisa pedir para Jesus a experiência da cruz. E quando eu ouvia isso, eu pensava assim, Jesus vai me mostrar
o que ele sentiu naquela cruz. Jesus vai se revelar a mim. Eu preciso dessa experiência. E você sabe o que eu descobri com a minha caminhada? Que para eu poder sentir o que ele teve ali, a experiência da cruz sou eu, crucificando a minha carne todos os dias. Essa é a experiência da cruz. Se você quer seguir a Ele, se você quer andar na presença dEle todos os dias da sua vida e da sua morte, porque você não vai morrer, você vai sempre viver, Ele dá vida e vida em abundância, você precisa ir para a cruz. Você precisa negar a si mesmo todos os dias. E você sabe de uma coisa? Quando você acha que está ok, olha, estou bem. Aí vem mais uma situaçãozinha que você fala assim, eu preciso morrer. É todos os dias, meus irmãos. Esse é o caminho para a presença de Deus. Você sabe que tem duas pessoas para fechar essa palavra na Bíblia que me chamam muito a atenção sobre o caminho da presença. A primeira pessoa é Enoque. Em Gênesis 5:24 fala assim: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Você já tinha parado para pensar que às vezes a gente fica tentando perguntar o que ele fez tanto, o que ele andou tanto? E que para você andar com ele, Enoque, em Gênesis 5:24, ele está falando da experiência da cruz. Sabe por que ele andou e Deus tomou ele? Porque não era ele que vivia mais nele, era Cristo. Não vivo mais eu, mas era Cristo que vive em mim. E Deus o tomou. E ele ficou cheio do poder de Deus. E não se viu mais, não tinha mais nada dele. Tinha Deus. Ninguém viu mais nada dele. Eu estou fazendo uma analogia, porque nós sabemos que ele sumiu mesmo da terra e que ele andou com Deus. Mas se você quer andar com Deus, você tem que entrar num ponto como esse. Não se viu mais dele, porquanto Deus o tomou para si. Ele andou tanto, ele crucificou tanto, que ele virou de Deus. Deus tomou ele para si, ele virou de Deus. E não se via mais ele, via Deus. E a gente ouve muito também nas conferências de mulheres e nas pregações falar sobre Esther. E a gente sabe naquele momento tão decisivo depois do jejum dela, que ela falou assim, bom, eu jejuei os 3 dias e a Bíblia relata, que fala assim, Esther se vestiu, Esther 5, 1-8. Esther se vestiu com suas roupas de rainha e ficou esperando no pátio. E aí, quando ela se vestiu, a Bíblia relata que ela falou, eu vou lá, se eu perecer, pereci. Só que você sabia que essa versão no hebreu, em Hebreus, ela não se vestiu com roupas de rainha, ela se vestiu do reino e foi na presença do rei. E aí ela falou, porque ela morreu, ela crucificou, e ela estava de reino, e ela falou, se eu perecer, pereci. Só que a Bíblia diz o quê? Eu já fui jovem e hoje sou menino, mas eu jamais vi um justo desamparado. E eu quero fechar essa palavra. Nós abrimos com Gênesis 1. E eu quero fechar essa palavra
com Apocalipse, o último capítulo 22, verso 17. Porque essa noite é sobre isso. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida. E eu quero abrir o altar, porque essa noite o Espírito, você quer estar na presença de Deus? Eu creio que todo mundo veio aqui e tinha um título. Ninguém está sendo pego com essa mensagem de surpresa. Vocês vieram porque vocês queriam saber mais sobre o caminho para a presença de Deus. O caminho para a presença de Deus é Cristo e Cristo crucificado. Mas nessa noite, tudo isso é sobre esse convite. Eu quero abrir o altar aqui. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir o convite, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Se você... Muitos aqui já tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não teve, eu quero chamar você aqui para frente. Mas esse convite que o Espírito e a noiva estão te chamando nessa noite, é se você quer vir junto comigo, junto com o apóstolo e com a apóstola, a conhecer a Cristo e Cristo crucificado. Essa noite não é sobre promessa financeira, tudo isso são promessas que são consequências do atributo de ser de Deus. Mas essa noite eu quero fazer um convite para você. Se você quer fazer entre você e Deus: Senhor, eu entendo que eu preciso tomar a minha cruz todos os dias. Eu sei, irmãos, ninguém quer ir para a cruz, eu também não. A nossa natureza humana não foi feita para a cruz. Mas ele se dispôs de quem ele era e veio. E ele é o nosso líder. Ele é o nosso exemplo. E esse altar, eu não espero que ele fique cheio, não. Mas se você entendeu que para conhecer Deus, o caminho é Jesus. Isso não é sobre escrever o nome no livro da vida e crer e ser batizado. Isso é se você quer andar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Você vem aqui para frente. Só que se você quer andar na presença de Deus todos os dias da sua vida, eu sinto te informar. Você precisa tomar a sua cruz diariamente. Você precisa renunciar. A gente canta, não é? Senhor, que eu diminua e que diminua eu e que tu cresças. Como que ele vai crescer? Se eu não for para a cruz. Se você entendeu a necessidade, e assim como eu, você decide, você opta por sacrificar a sua carne para que Ele possa habitar. Igual Ele tomou Enoque para Ele.
Que Ele possa, que você fala, Senhor, toma a minha vida nessa noite tira de mim tudo que não é de Ti, toda a minha natureza humana, a minha natureza carnal, eu Te entrego nesse altar aqui, para que eu possa passar todos os meus dias. Uma coisa orei e pedi, que eu possa passar todos os dias no Seu santuário. O santuário, o templo somos nós. Vamos orar.